Ao vivo? Pode entrar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Se Ama. Feliz Páscoa para todo mundo. Afinal, hoje é domingo de Páscoa, na verdade. Enquanto o pessoal vai entrando na transmissão e o pessoal vai chegando, nós vamos começar pelos avisos e depois a gente já... Bom dia. Bom dia. Já faz a prece de início e dá início às nossas atividades dessa manhã. Bom, lembrando, né, quem está aqui, quem está em casa, da importância de realizarmos as orientações passadas pela equipe espiritual para os tratamentos espirituais que nós realizamos, né? Então, tudo bem aí? Os pequenos são sempre os faladores. Eu me lembro de, na Casinha Verde ainda, nós tínhamos um Rottweiler aqui enorme. Ele devia pesar uns 70 quilos, tinha uma cabeça enorme. E tinha o Yorkshire que implicava tanto com ele. Então ele chegava, sentava, quem frequentou a Casinha Verde lembra um quintal pequeno, né? Que é uma casa muito maior. E o Rottweiler sentava no meio do quintal e o Yorkshire parava na frente dele e latia. E o Rottweiler fazia assim para ele. Depois para o outro lado, fazia nada. Mas o Yorkshire ficava inconformado e dava umas voltas ao redor dele e latia. Todas as manhãs de domingo era a mesma história. Eu acho que o Yorkshire já ia naquela... Hoje eu pego ele. Muito bem, olha. Quando nós solicitamos o tratamento espiritual, a equipe espiritual passa uma série de orientações que nós passamos para vocês, né? É como se nós fôssemos a um médico e o médico fizesse uma receita. A gente vai lá ao médico, ele vai fazer o tratamento, eventualmente uma cirurgia e assim por diante, mas nós temos a nossa parte em casa, né? Então nós temos a nossa parte de preparo para que os tratamentos espirituais possam acontecer conforme a equipe espiritual nos solicita. Então quando a gente pede de casa, quando a gente faz a fichinha aqui, há uma fichinha da equipe espiritual da SEAMA. A colônia espiritual da SEAMA tem um hospital e cada uma das fichas que é feita, ou aqui ou à distância, tem um equivalente de uma ficha no hospital veterinário da colônia espiritual da SEAMA. Então, a partir do momento que nós pedimos o tratamento, todas as providências em relação ao tratamento específico, individual, do animalzinho que nós estamos pedindo, esteja à distância ou esteja presencialmente aqui, é tomada. Aparelhos, né? O médico veterinário ou os médicos veterinários espirituais que vão atender, especialistas, as terapias que serão feitas, os medicamentos que serão utilizados, obviamente tudo isso de cunho espiritual e tudo isso age no corpo espiritual do animal, né? E aí a equipe espiritual pede que nós nos organizemos para quê? Para que o corpo espiritual do animalzinho possa estar apto a receber o tratamento. Eles, no atual estágio de consciência que se encontram, que é um assunto que nós não vamos abordar hoje, mas faz tempo que a gente não faz uma palestra sobre espiritualidade dos animais, a gente traz uma de novo, né? Eles não estão aptos a orar, não, eles não sabem rezar, não sabem que existe Deus. Quem que é Deus para eles? Nós. Então, nossa parte é fazer por eles a prece. Então, a primeira orientação importante é fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar abre as portas da residência para a entrada da equipe espiritual, higieniza o lar, né? Nos dá a oportunidade de estudar as lições do Evangelho. Então, a gente também vai modificando a maneira como nós vemos as coisas. E à medida que nós vamos modificando a maneira como vemos as coisas, também a vida ao nosso redor vai se modificando. Também nós começamos a orar e vigiar, né? Vigiar mais os pensamentos. Conclusão, o nosso lar vai ficando mais equilibrado, melhor preparado para que eles recebam os tratamentos. Quem vem aqui presencialmente, a equipe espiritual visita vocês na residência. Quem está à distância, no dia do tratamento, a equipe espiritual se desloca e também visita depois para o pós-operatório ou pós-tratamento na residência. Então, a importância do Evangelho no lar. Animais estão muito graves, a equipe espiritual acompanha diariamente, né?
E por acompanhar diariamente, a gente pede que seja realizado o Evangelho no Lar todos os dias, com o animalzinho. Justamente para quê? Para nós, a equipe espiritual superior, gente, espíritos superiores são educados. Eles não entram se eles não forem convidados, né? Diferente de espíritos inferiores que não são educados. Na verdade, até são. Como é que a gente convida espírito inferior para entrar em casa? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, é o convite. A equipe espiritual nós convidamos como? Com o Evangelho, com a prece, né? Com orar e vigiar. Então a importância de realizar o Evangelho no lar. Por isso é a primeira recomendação da equipe espiritual. Trazer a água para ser fluidificada no tratamento. Quem está à distância, colocar a água na hora do tratamento. Porque ali vão ser colocados os medicamentos individuais, separados para cada animalzinho. Tem mais de um animalzinho? Uma água para cada um. Aí, Sandra, eu tenho 30. 3 estão doentes, os outros 27 estão bons. Põe para os 3 doentes, aí põe quero pôr um garrafão de 5 litros para os outros 27. Tudo bem. Os que estão doentes, coloca o nome na garrafinha, direitinho. Água para nós, porque também para nossa harmonização. Então, lembrar de trazer a água com o nome do animalzinho e a água com o nosso nome, né? Coloquem o nome. Não precisa pôr o nome completo, porque hoje os nossos bichos têm nome completo, né? Nino Pereira da Silva. Põe só Nino. Mas põe o nome, porque senão você põe assim, a garrafinha de tampa azul é do Nino, a de tampa vermelha é a minha. O que vai acontecer durante a semana? Você não lembra qual que é do Nino e qual que é a sua. 2, a equipe espiritual vai pôr o remédio, eles têm que ficar lendo o nosso pensamento. Né? Porque a gente acha que, né, eu vou ter que qual que é azul, qual que é vermelho, eles vão perguntar. Eu tenho o nosso pensamento para saber o que é. Põe o nome que aí não tem erro. Então, a água identificada. Essa água deve ser dada pelo menos 2 vezes por dia, direto na boca do animal. Faça uma prece antes, porque é um medicamento energético, é um medicamento espiritual, e a prece é que vai abrir campo para que o animalzinho possa receber adequadamente o medicamento necessário, certo? Não ingerir nenhum tipo de carne, nem carne vermelha, nem carne branca, nem peixe, não fumar, não ingerir bebida alcoólica. Depois da cirurgia, 21 dias, 3 dias antes, 21 dias depois. Mas, Sandra, deixa eu fazer só uma perguntinha para eu ter certeza. São 4 cirurgias, 21 dias, 21, 42, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas por que 4 cirurgias? Porque a equipe espiritual trabalha com uma tecnologia que nós ainda não temos aqui na Terra, mas tenho certeza que a gente vai ter e vai impulsionar muito os nossos tratamentos terrenos, que é cirurgia de grupos de células. Então, aquele quadro específico ou outros quadros que eles notam que nós não sabemos ainda, eles fazem cirurgias focadas em grupos de células. Então é mais uma cirurgia mesmo. E nós temos que estar organizados. Os animaizinhos a gente não vai mexer em nada, mas somos nós que fazemos o preparo para que isso possa acontecer, porque parte da energia do lado é a nossa energia, né? Não fumar, não ingerir bebida alcoólica é meio óbvio. Às vezes as pessoas perguntam, eu não posso comer carne, por que eu não posso? Porque a carne traz a energia de sofrimento do animal. E eu vou impregnar o meu corpo com essa energia de sofrimento e pedir para que o meu amor possa ser utilizado no tratamento. Mas eu estou com aquela energia de sofrimento nas minhas células. Então, para que o tratamento possa ser adequadamente realizado, o que a equipe espiritual nos pede é que nós possamos não contaminar-nos com esta energia para que os nossos animais recebam o tratamento adequadamente. Certo? Dando continuidade, hoje é Páscoa, né? Nós ainda temos chocolate, que a equipe de trabalho essa semana, que o pessoal mandando mensagem lá no site, vai ter, por favor, não me deixe na mão, socorra-me, né? Então nós temos o chocolate, não tem todos, mas o que a gente conseguiu ter a gente ainda tem, né? Quem quiser, quem estiver em casa, hoje só tem o trabalho das 9, né? Então o centro deve aí fechar às 10h30. E para vocês, se de repente... Eu tive vários voluntários, por exemplo, que comeram chocolate durante a semana, experimenta um pedacinho e fala, come o resto, e aí compra hoje de novo, né? Então, se alguém aconteceu isso ou esqueceu de alguém, tem chocolate aqui em cima do empório para vocês. Certo? Então vamos respirando profundamente, nos conectando ao nosso Mestre Jesus. Hoje é domingo de Páscoa, tem toda uma egrégora, uma luz que permeia o planeta por conta do domingo de Páscoa. Vamos trazendo este campo de energia para nós, este amor de Jesus para nós, nos deixando envolver por esta energia, fechando os nossos olhos físicos, agradecendo ao Mestre Jesus
por estar conosco esta manhã. Ele nos disse: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos nos deixando então envolver por essa promessa do Cristo, porque reunidos estamos, Senhor, neste centro espírita abençoado, presencialmente ou à distância. Em teu nome, junto de teu coração, pedimos, Mestre, envolva-nos em tuas luzes e em teu amor. Caminha conosco, Senhor, e nos ensina a caminhar contigo. Envolve os animais, filhos de nossa alma, parte de nossa família nesta manhã, e todos os animais do planeta Terra, a fim de que recebam as bênçãos de ti, Mestre, médico de todas as almas, de Francisco de Assis, médico dos animais. E em tua licença, Senhor, pedimos permissão para dar início às atividades desta manhã com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Graças a Deus. Vamos falar sobre a Páscoa, não é? Afinal, não podemos deixar de falar sobre Jesus e sobre a Páscoa no domingo de Páscoa. E é uma oportunidade para nós entendermos melhor as mensagens que Jesus nos deixou ao longo do caminho desta última semana dele, encarnado no planeta Terra, né? O simbolismo destas mensagens. Jesus, durante toda a sua encarnação, nos deixou inúmeras lições em seus atos e em suas palavras. Lições que para nós representam diretrizes, pegadas, que nós podemos seguir, né? Jesus trouxe para nós um projeto. O projeto de Jesus é o genuíno projeto da felicidade das criaturas encarnadas no planeta Terra, né? O Mestre é governador de nosso planeta, conforme nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta não só que Jesus é o governador do planeta Terra, quanto, junto com os arquitetos, engenheiros espirituais, ele modelou o planeta, para que o planeta pudesse receber os espíritos em evolução. Então, isso nos traz um outro olhar para Jesus, né? Quando nós estudamos a evolução, eu vou passar por isso muito rapidinho, só para a gente formar uma linha de raciocínio.
Nós aprendemos na doutrina espírita, por exemplo, a partir da questão 540 do Livro dos Espíritos, onde o Espírito de Verdade fala assim, ó, na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E aí ele ainda termina assim, ó, admirável lei de harmonia que estáis longe de conhecer. Então, quando o Espírito de Verdade nos coloca isso no Livro dos Espíritos, ele está nos dizendo assim, ó, que o Espírito começa evoluindo onde? No átomo. E ele termina onde? No arcanjo. Vou dar para vocês o maior exemplo de arcanjo que nós temos, que é Jesus. Que é justamente essa posição que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz. Ele posiciona Jesus como um arcanjo governador do planeta Terra. Ou seja, o mestre está no ápice da evolução. Certo? Só para a gente permear aí falando de evolução, átomo dentro do reino mineral, o espírito começa no reino mineral, consciência dormente, milhões de anos depois, reino vegetal, ainda em sono profundo, consciência dormente, milhões de anos depois se transfere, conforme diz Joana de Ângeles no livro Iluminação Interior, para que reino? Animal. Certo? Aí ele começa a despertar, acordar lá nos animais inferiores, nos insetos, etc. E quando chega aqui no mamífero, na ave, todos os mamíferos, todas as aves, consciência já está bem mais alta. A gente sabe porque a gente convive com eles, né? Agora pela manhã, quem não sabe, a SEMA tem um santuário com 200 animais, né? Meu tratador mandou um vídeo do nosso boi correndo atrás dele. Por quê? Os bois parece que adivinham, né? Estouraram a cerca lá do santuário. E aí ele fica, vem Leonardo, e o Leonardo, ó, atrás dele. E aí ele filma o Leonardo correndo, sai correndo e rindo, né? Mas porque nosso tratador, nosso gerente do santuário, é magrinho e tem perna, viu, gente? Porque o Leonardo corre. Leonardo, os outros se escondem, mas ele corre, vamos Leonardo, ó, atrás dele para não prender ele. E prender, gente, não é que eles ficam presos, não. Eles têm um pasto enorme, mas eles querem explorar o outro lado do santuário, né? E a gente não deixa eles andarem o santuário inteiro, porque, enfim, eles podem ir para a estrada e assim por diante. Mas eles têm uma área muito grande para eles. Mas o grande prazer do Leonardo é correr atrás do coitado do Nil, que é o nosso gerente do santuário. Então a gente vê, eles têm consciência, né? Eles têm inteligência. Ou seja, quando o espírito chega à fase de animais superiores, conforme denomina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que são as aves e os mamíferos, o nível de consciência já está bem alto. Próxima fase, ser humano, né? Reino nominal. E depois do reino nominal, o reino angélico, que é onde estão os arcanjos. Então Jesus, isso é um entendimento importante para nós. Já havia, quando vocês eram, eu já fui, né? Ou seja, enquanto nós estamos aqui na fase humana, Jesus, quando o planeta foi construído, já estava na fase de arcanjo, já estava nessa fase de ápice de evolução como governador do planeta, né? Quem tiver interesse em se aprofundar sobre esta tarefa de Cristo como um planejador da vida espiritual do planeta Terra, vale a pena ler o livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, vale a pena ler, porque a gente nós passamos a ter um olhar diferente de Jesus, como alguém que está à frente do que ocorre, como alguém que tem um olhar superior em relação ao que vai ocorrer no planeta. Então nós estamos falando de um arcanjo que encarna para nos trazer o Evangelho, que é a constituição divina. Cada passo que ele dá, ele sabia que à medida que a humanidade fosse despertando espiritualmente, fosse ampliando a sua consciência, haveria um entendimento diferente em relação àquelas construções, as falas dele, as parábolas e os passos que ele deu. E isto também vale para a última semana em que Jesus esteve encarnado, né, na Santa Ceia, né, na última ceia ali, na Via Crucis, as falas que ele dá. Gente, só para nós termos uma ideia do quanto Jesus nos deixou uma mensagem nesse processo. Jesus curou quantas pessoas enquanto ele esteve no planeta? Quantos milagres, eu vou colocar entre aspas, porque do ponto de vista espiritual, quando a gente estuda a evolução, a gente entende muitas potencialidades do espírito. Claro que nós não estamos na condição de Jesus, mas um dia chegaremos lá, acreditem. Um dia seremos arcanjos. Pô, a gente saiu do reino mineral, nós estamos aqui.
O que é um caminhozinho até? Estou brincando. Seria o caminho. Mas, quantas coisas Jesus fez? Quantos Ele curou? Quanta coisa Ele transformou? Se Jesus quisesse, Ele não teria sido crucificado. Se Jesus quisesse, Ele teria curado Ele mesmo. Se o Mestre quisesse, Ele não teria carregado a cruz daquela forma. Ele nos deixou uma mensagem importante. Naquele ato, Jesus passa de um carpinteiro, que era um revolucionário, sem dúvida Jesus, o maior revolucionário que o planeta Terra já teve, o maior transgressor dos costumes ligados ao ego que a Terra já teve e ainda é o maior revolucionário que nós temos, porque Jesus revoluciona a nossa forma de pensar a ponto de nos convocar a caminhar com Ele e amar conforme Ele amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos convida, em seu ato revolucionário, a abandonarmos o nosso apego à matéria e considerarmos muito mais a vida do Espírito acima de qualquer coisa. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos convida realmente a abandonar nosso orgulho e a perdoar. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus nos dá a diretriz de quem vai permanecer no planeta Terra, no processo de transição para a regeneração, quando diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque herdarão a terra. Então ele vai nos trazendo diretrizes que são revolucionárias. Para seguir Jesus, conforme as lições de Jesus, nós temos que revolucionar nós mesmos. Nós temos que abrir mão dos nossos pensamentos incautos, respirar, orar e vigiar, perdoar, sermos indulgentes, benevolentes, mansos, pacíficos, termos o olhar puro em relação ao outro, sermos caridosos. Ele é um revolucionário. E esse revolucionário nos deixou muitas mensagens. E na Via Crucis ele nos deixou várias mensagens. Ele inicia o primeiro ato dele, que chama a atenção, o primeiro ato público. Nesse processo, o que ele faz? Expulsa os vendilhões do templo. Que é este ato, inclusive, que leva a uma grande revolução que acaba culminando na prisão dele depois, né? Que abre caminho para o que Judas fez. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Mas Jesus, conhecendo a psique da humanidade, como conhece até hoje, ele não vai lá e fala: olha, vocês saiam, por favor. O que Jesus faz? Pega um chicote, derruba as barracas, derruba as moedas, acaba com o câmbio, faz um furdúncio sozinho. Diz que a casa do pai dele não era lugar para aquilo e chama atenção, né? E ele faz um ato muito simbólico e muito importante para a fase que nós estamos vivendo hoje. Jesus expulsa os vendilhões do templo e solta todos os animais. Todos os animais que seriam sacrificados. Para nós termos uma ideia desse processo, Jerusalém, toda a economia de Jerusalém girava em torno do sacrifício de animais. Mais ou menos 1 milhão de animais eram sacrificados no templo de Jerusalém. Tudo girava em torno deste processo. Jesus vai lá e faz o quê? Ele podia ter derrubado só a parte do dinheiro. Ele solta os animais, ele solta as pombas, ele solta os carneiros, ele solta os bois, ele solta os animais. Na Santa Ceia, quando Jesus parte o pão, ele fala: aqui está o meu corpo. Quando ele divide o vinho, ele fala: aqui está o meu sangue. O que representa isso? Qual o simbolismo disso? Então nós temos 2 coisas importantes para nós hoje. Nós que estamos aqui, que amamos os animais, nós que estamos aqui, que amamos Jesus, porque a seama, ela é uma união das 2 coisas.
A SEAMA é o amor aos animais e o amor a Jesus. A SEAMA é a nossa fé colocada em prova quando nós trazemos ao Mestre. Claro que nós sabemos que aqui não é Jesus. Isso aqui é uma imagem. Mas essa imagem tem uma representação para o nosso coração. Quando nós colocamos os nossos animais na mão, colo de Jesus e pedimos: Mestre, cuide dele, por favor. A SEAMA é esta união, ela é uma construção emocional muito importante para nós. Ela traz a nossa fé no Mestre, a fé no Evangelho e o nosso amor aos animais, a confiança que nós temos em Jesus. Por favor, Senhor, me ajude, o ajude. E isso é a SEAMA. Então, essa passagem de Jesus, ela é muito importante para nós, este olhar. Que mensagem Jesus nos deixou? Mestre, o que desejava nos dizer, Senhor? Quando ele faz a Santa Ceia, ele diz assim, ele reforça, quando ele divide o pão: aqui é o meu corpo, e pede para os discípulos comerem. Quando ele dá o vinho: aqui é meu sangue, pede para os discípulos beberem. Ele está dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E ele está reforçando o seguinte: não há necessidade do sacrifício do animal para ir até o Pai. Vem até o Pai através de mim. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele liberta os animais, o que Jesus estava nos dizendo? Nós temos o hábito de acreditar, como espíritos em fase de humanidade, com uma construção mental em que nós já entendemos Deus e entendemos que existe Deus e que nós somos espíritos em evolução. Aqui no Centro Espírita sabemos que reencarnamos e desencarnamos, não é? Quando nós temos esse entendimento, nós entendemos que Jesus veio para nós. Jesus veio nos salvar, ele veio nos salvar. Mas ele não veio nos salvar porque ele se sacrificou por nós, no sentido de que nos liberta com seu sacrifício. Ele veio nos salvar porque ele nos ensinou um caminho de salvação para que nós traçássemos este caminho. Jesus tem um projeto maravilhoso no planeta Terra, o projeto da felicidade de todas as criaturas do planeta. Jesus veio pelos espíritos que habitam o planeta em todas as fases de evolução. Aquele mestre que liberta os animais nos deixou uma mensagem sublime: libertem os outros filhos da terra. Jesus fez isso há quase 2000 anos atrás. Eu falo quase 2000 anos porque Jesus ali estava com 33 anos. Então, 33 anos depois de Cristo já. Nós estamos em 2025, eu não vou fazer a conta agora de cabeça, porque a minha matemática não é melhor, mas é quase 2000, né? Jesus liberta os animais e nos deixa uma mensagem de amor. Ali, naquele projeto, para o futuro, nos dizendo para nós não sacrificarmos os animais em nome de nos ligarmos, a Deus, nos dizendo para que nós nos liguemos a Deus através de sua mensagem. E hoje é Páscoa, domingo de Páscoa, em que nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos quando Jesus ressuscita. E Jesus nos convida a ressuscitarmos a nossa maneira de ver as coisas, a ressuscitarmos a maneira de amar, a compreendermos o amor a todas as criaturas, a estendermos o nosso amor aos animais, a todos os animais, a libertá-los a partir de nós, a não sacrificá-los na mesa de Páscoa, a não sacrificá-los porque somos cristãos, mas a amá-los como cristãos, a nos dedicarmos a eles como cristãos, em nome do amor a eles e em nome do amor a Jesus, em nome do amor ao Evangelho e principalmente em amor a nós mesmos. Jesus convida a nos amarmos enquanto espíritos, abrirmos os campos da consciência enquanto espíritos. Ora, se eu perguntar para qualquer um de vocês que aqui está, Jesus era um arcanjo, vocês acham que o mestre sabia que os animais têm alma? O que vocês acham? Sim, porque se nós que estamos aqui sabemos, vocês não acham que os animais têm alma? Eu tenho certeza que ele está em casa. Vocês acham que eles pensam? Ele está em casa também dizendo: o meu pensa. Meu, se eu puder dar um exemplo, um testemunho, o meu pensa. Tem emoções? Sim. Tem sentimentos? Sim. E como?
E quanto eles são abundantes em emoções, em sentimentos. São nossos irmãos, só que todos os animais são nossos irmãos. Todos eles são nossos irmãos. Todos os animais são nossos irmãos. Todos os animais são nossos irmãos. Os cães são nossos irmãos. Os gatos são nossos irmãos. Os pássaros são nossos irmãos. Os cordeiros são nossos irmãos. Os bois e as vacas e os bezerros e os porcos e os leitões, todos eles têm alma. Todos são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Existe um projeto de felicidade na Terra e, pasmem, ele não é somente para nós seres humanos. O projeto de felicidade na Terra é para todos os filhos de Deus, nossos irmãos. Então, eu queria ir encerrando a palestra, que eu já estourei o tempo, agradecendo a vocês que estão aqui, a quem está em casa, por estarem na SEAMA, e convidá-los a serem nossos parceiros nesse projeto de Jesus que é a SEAMA. Nós voluntários aqui somos pessoas comuns, né? Ninguém aqui é um missionário cheio de luz. Quem convive conosco sabe disso. Nós somos pessoas comuns que amam os animais e que amam Jesus, que amam a doutrina espírita e reconhecem a evolução. Então eu gostaria de convidá-los a participar deste projeto de amor chamado a SEAMA, a participar desse projeto de amor de Jesus e adotarem em vossos corações a extensão do amor a todos os animais e olhar por eles e orar por eles e pedir que eles sejam amparados como nós pedimos pelos nossos. Eu gostaria muito, e eu tenho certeza que haverá o dia em que nós vamos comemorar a Páscoa mesmo, conforme a mensagem que Jesus nos deixou, iniciando a nossa Páscoa, libertando os animais, iniciando a nossa Páscoa pela mensagem de Jesus e nos dando a chance no domingo de Páscoa de ressuscitarmos a nós mesmos, as nossas atitudes e a nossa forma de pensar, amando todas as criaturas de Deus, conforme Jesus nos ensinou, quando Ele reencarna, aliás, encarna, deitado no reino mineral, acolhido pelo reino vegetal, observado pelo reino animal, amparado pelo reino hominal, iluminado pelo reino angélico, e desencarna dizendo: homens, libertem os animais. E aí eu vou deixar aqui a última frase de Jesus para a gente encerrar, para a humanidade e para mim mesmo, porque nem sempre eu pensei assim. Enquanto a humanidade não consegue enxergar os animais como nossos irmãos, dotados de consciência, emoções e sentimentos, capazes de chorar e de rir, de correr e de brincar, enquanto nós não vemos em todos os animais o que nós vemos nos nossos animais, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Perdoa-nos, Senhor, por não sabermos o que nós estamos fazendo. Perdoa-nos, nossos irmãos animais, porque nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todas as suas lições de amor e pedimos, Mestre, que realmente sejamos capazes de seguir os teus passos. Que todo o planeta Terra seja abençoado por tua mensagem de Páscoa, seguindo tuas pegadas de amor, Senhor, fazendo de teus gestos de luz o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Com tua licença, Mestre, damos por encerrada a primeira parte do trabalho
Quem está em casa, se mantenha em prece para os tratamentos espirituais. Por 15 minutos. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado por terem me ouvido.